sucesso! Hoje a gente vai começar agradecendo com água. Vamos tomar um pouco de água. Gente, vamos lá. No outro vídeo, eu comecei a falar pra vocês, né, sobre o caso da minha filha. E eu disse que eu vou contar essa história. Então, a primeira pergunta é como eu descobri? Como eu descobri que eu tava nessa maracumbaia, vamos dizer assim, né? Nesse rolo dos espíritos franceses. Gente, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aqui nesse documento que eu tenho é a cópia do boletim de ocorrência que eu fiz em 2014. E tá escrito na primeira linha. Gente, eu não tenho a cópia da carta que eu mandei, eu só tenho essa cópia que eu fui recebida no serviço de polícia, tá? Tá escrito na primeira linha que eu estou sendo ouvida aqui hoje no serviço de polícia, porque eu mandei uma carta 2 de dezembro de 2014 ao senhor procurador da República. Olha, vou chegar bem próxima da câmera, vamos ver se vocês conseguem ver, tá bom? Tá escrito aqui, ó, 2 de... peraí, só um minuto. 2 de dezembro de 2014. O que acontece? Aí, gente, tá aqui nessa linha. Procura aí no vídeo que vocês vão achar. Olha, tá aqui, ó. Achei. 2, ó. Tá aqui, ó. 2, tá vendo, ó? De dezembro de 2014. O que acontece? Acontece que eu cheguei lá e... acreditando na minha história, né? Acreditando na minha cabeça que o homem é bom, a mulher é maravilhosa, as pessoas são excelentes com os imigrantes. E eu nunca tinha tido problema com a polícia. Então eu cheguei lá e falei, ele falou, olha senhora, a senhora está sendo ouvida hoje aqui, porque a senhora mandou uma carta dizendo que a sua filha foi abusada. Eu falei, exatamente. Então ele começou a fazer as perguntas e eu comecei a dar as respostas. Gente, a única cópia que eu tenho dessa carta é o que está escrito nesse papel. Que eu mandei uma carta dia 2 de dezembro de 2014. Agora, vamos lá. Se eu não tivesse mandado, se eu não tivesse escrito, como eles iriam saber que eu era Hare Krishna? Eles têm bola de cristal? Não. Eles não poderiam saber. Então, o que aconteceu? A partir da carta que eu mandei, eles ligaram as coisas, né? Então, em vez de proteger, o que a gente faz? Quando a gente vai no serviço de polícia, fala pra mim. A gente pergunta se você é do candomblé, a gente pergunta se você é da Assembleia de Deus, ou a gente segue, como é que chama na linguagem? Só um minuto. Na linguagem popular. A gente segue o que tem que ser feito, independente da religião da pessoa. Mas a carta eu enviei dizendo, olha, a minha filha foi abusada sexualmente no templo Hare Krishna em Paris, dia tal de 2014, por favor me ajudem. Bom, vamos explicar a coisa. O procurador da República é responsável por todas as crianças dentro do território francês. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter seguido o protocolo, é isso, tem uma linguagem. Ele deveria ter seguido o protocolo, essa criança deveria ter sido ouvida, ela foi ouvida pelo psicólogo, o serviço de polícia, ele seguiu o protocolo até aí, tá bom? Até aí foi. A página 1 eles seguiram. O que acontece? Quando chega na página 2, aí eles fizeram um erro. Eles simplesmente guardaram o que a criança falou, guardaram as cópias, porque foi filmado, né? A apresentação da minha filha. Hoje eu sei, porque eu recebi aqui no boletim de ocorrência, tá escrito que foi filmado, tem um número a gente pode achar e tudo, com o advogado, né? A gente pode achar cópia disso, porque eu já pedi várias vezes. Nesses 10 anos eu pelo menos pedi umas 15. Você pode me dar a cópia, por favor, da primeira carta que eu mandei para o Procurador da República em 2 de dezembro de 2014. Nunca eles me mandaram a cópia. Porque essa é a prova. Porque assim, a pergunta, hoje a minha psicóloga fez essa pergunta, como eles sabiam que você era Hare Krishna? Porque o que eu tô acusando eles é de perseguição religiosa, tá? Perseguição religiosa é quando uma pessoa sabe.
Por exemplo, vamos tirar o meu caso e vamos dar um exemplo, tá bom? Eu sou delegada de polícia em São Paulo e eu sei que no bairro Itaim Bibi ou no Ibirapuera, onde eu quiser, tá tendo uma casa de umbanda. E eu, como delegada, eu sou evangélica e eu não gosto da umbanda. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mandar meus policiais lá prender o dono da casa. Ela tá executando a religião dela. Ela não tá contra a lei. Então eu pessoalmente tomei a decisão. Decisões tomadas, responsabilidades dentro da lei. Então o que aconteceu? Nessa hora que eu mandei a carta pro procurador, não mandei a carta para sua prima, para sua tia ou para Luizinha do bairro. Não. Eu mandei a carta pro procurador da República. Nessa hora ele entra na brincadeira e ele se torna o responsável diretamente pela minha filha. Ele não é só responsável por essa carta que ele recebeu em 2014. Ele é responsável por tudo que aconteceu para minha filha judicialmente, por todas as juízas que ouviram ela, todos os psicólogos, por ela estar hoje na casa do abusador sexual. Ele é responsável a partir dessa data dessa carta. Por isso que eles não me mandam a cópia, porque é a prova. Então, eu me senti muito leve com a minha psicóloga. Ai, gente, sempre coloco a mão no peito, desculpa. É porque no outro vídeo abriu. E assim, lógico, né? O meu objetivo não é ficar mostrando, né? Meu corpo lindíssimo, né? De gata. O objetivo é explicar pra vocês, né? Eu vejo muito vídeo na internet, eles falam assim, como começou o câncer? Gente, eu tô explicando como começou a minha história com a perseguição religiosa. Então, essa carta que eu não tenho a cópia, porque eu mandei só uma, eu não guardei a cópia, eu não acreditei que podia se tornar uma perseguição, eu nunca imaginei na minha mente. Eu mandei a carta e fui dormir, como qualquer mãe faz. Falei, olha, minha filha disse que foi vítima de violência sexual, tal dia, tal dia, tal dia. A partir daí, é a lei, eu não tô inventando. O procurador da República é responsável por todas as crianças no território. Então, eu já mandei várias cartas pra ele, porque ele tá na merda. Ai, Adite, que merda. Ele, judicialmente, com a prova que eu tenho, que eu mandei a carta para ele em 2014, mesmo sem ter a carta, tá bom? Ele já tinha sido informado que a minha filha fazia parte do movimento Hare Krishna. Então, quando ele classificou a planta sensuíta, desculpa, falar português. Quando ele não deu andamento no boletim de ocorrência, ele colocou a minha filha em perigo, porque ela tinha sido acusada. Então, o que ele fez? Ele simplesmente arquivou e continuou a vida. Aí o pai da minha filha continuou indo na polícia, falando, olha, quero fazer uma queixa, porque eu não posso ver minha filha. Se o procurador tivesse tratado lá o arquivo, ele não estaria na merda que ele vai estar. Porque ele ainda não está na merda. Eu ainda não consegui fazer o boletim de ocorrência contra ele. Mas hoje, com o final da minha consulta com a psicóloga, ela viu que não é brincadeira. É algo muito sério. E ela disse, olha, eu vou mandar uma carta para você por e-mail. E essa carta você vai procurar o serviço social. Então, vamos falar de forças. Porque hoje é dia 31, né? É dia das bruxas, né? Dá licença, desculpa. A força do procurador da República, ela é muito grande. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Eu sei que vocês estão aí vendo meu vídeo, talvez são pessoas que não estão na França, talvez são pessoas que não conhecem de direito. O procurador da República, na verdade, é uma pessoa que é responsável por tudo que acontece no território francês. Então, por exemplo, alguém roubou, alguém matou, alguém se suicidou, alguém, sei lá, assassinou alguém. Então, toda essa informação é levada à polícia. Mas o que é a polícia? Quem é a pessoa que está por trás da polícia? É o senhor procurador da República. Então, ele que vai receber isso na mesa dele e ele vai dizer isso é o arquivo, isso eu não arquivo. A minha filha, quando ela foi abusada, ela tinha 4 anos. Ele não podia passar o arquivo. É uma criança, é responsabilidade dele direta. O papo é reto. Então, a única coisa que ele não sabia é que eu era corintiana. Desculpa, o que isso tem a ver com a história? Não, porque os corintianos, a gente tem uma força, a gente acredita e a gente não quer nem saber. A única coisa que ele não sabia, gente, é que isso podia se tornar contra ele. Aqui na França a gente fala, e em português eu tenho certeza que deve ter alguma
algum provérbio que é a mesma coisa. As palavras voam. O que a gente escreve fica. Então, a partir dessa data de 2 de dezembro de 2014, o Procurador da República, ele está na história da minha filha. Não só na história da minha filha, mas na minha história também. Porque para pegar a guarda da minha filha, eles tiveram que me condenar, porque eu não ia deixar. Ah, mas como eles te fizeram para condenar? Olha, eles fizeram o seguinte, eu vou contar a história, é bem cabeluda. Eles me chamaram na delegacia, falaram, olha, a senhora está sendo ouvida aqui, porque o seu marido, já uma outra, né, lá na frente, o seu ex-marido está reclamando que a sua filha não vai visitá-lo, né, já faz 1 ano. Eu falei, sim, porque ela foi abusada o ano passado e eu fiz um boletim de ocorrência, né. Aí eles falaram, sim, mas foi arquivado. Eu falei, mas como pode arquivar? É uma criança. Então, a mãe, eu tava defendendo a minha filha. A lei, agora eu vou falar para vocês a lei. A lei diz, artigo penal, que uma mãe que protege a sua filha do abuso sexual não pode ser condenada. Não pode, não tem lei na terra. Aí a juíza que me recebeu fez o primeiro erro comigo. O procurador já tinha feito o erro com a minha filha. E aí, a juíza que me recebeu em 2016 não poderia me condenar, porque eu já tinha levado os fatos à justiça. Vamos lá. Vamos falar, então, o que vai acontecer agora, né? A força, né, das bruxas. Tchim. Hoje, eu terminei a ciência de 12 ciências que o governo dá gratuita com uma psicóloga. Essa psicóloga é uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Escolhida por mim e que eu vou contar minha história para ver se eu tô doida ou se tem fatos, tem papel, né? Se corrobora com os fatos, como na linguagem de direito. Se a sua história tá baseada em fatos, né? Então ela viu todo o arquivo e ela disse para mim, olha, eu vou te mandar uma carta e agora a gente vai entrar com o serviço social. Gente, o que é o serviço social? São várias pessoas, né, que vai me encontrar, várias pessoas. Gente, eu vou encontrar todo mundo, até o irmão do presidente Lula. Eu vou encontrar todo mundo. Aí você fala, por quê? Porque são pequenas pessoas na administração, tá bom? Que vão juntar forças juntos para tentar me ajudar. O Procurador da República é um monstro enorme. Imagina vocês, Procurador da República, ele tem um poder, né, no departamento. Então, eu vou tentar com pessoas pequenas. Quem são essas pessoas pequenas? Assistente social, serviço de inserção social, serviço de proteção, serviço das mulheres. Você não já fez tudo isso? Não, eu ainda não tinha feito, porque eles se negavam. Eu ia lá e falava com eles, mas eles se negavam a me dar uma psicóloga. Esse ano, eu pedi pro meu médico. Eu falei pro meu médico assim, olha, eu tô sendo vítima de perseguição, eu preciso de ajuda. Então, meu médico, ele me ouviu e ele me deu, então, um encaminhamento para uma psicóloga. Agora, a psicóloga, ela mandou para eu ir no serviço da vila, onde eu moro. Então, vai ser tratado bem, sabe assim, eles não estão interessados, não é a filha deles, não é a filha deles. Hoje a minha filha completa 14 anos, ela é do mês de outubro, não é a filha deles. Se fosse a filha de um francês, como seria? Eu tenho uma pergunta. E se fosse a sua filha? Então, eu fui estudar grego para saber que filha quer dizer, uma palavra grega quer dizer amor. Então, esse é o amor que eu recebi na França. Eu tive a minha filha francesa, só que, infelizmente, o senhor Procurador da República comprou uma briga com o espírito que é corintiano. Gente, me desculpa me desculpa os santistas, me desculpa o palmeirense, me desculpa qualquer outra. Eu sou muito orgulhosa de ser corintiana. E o meu segundo orgulho é que eu guardei as provas. Então, hoje eu fui ver minha filha e eu mostrei pra ela. Eu falei, olha, eu terminei com a psicóloga, olha, vocês vê, hoje a minha filha sabe escrever, né? Tá terminando o 2º grau, né? Não é mais uma criança, né? E aí ela disse, sim, eu tô vendo com meus olhos. Então, agora, né, tem que ter paciência.
Desculpa, advogada não. A psicóloga foi muito boa pra mim. Ela me ouviu. Eu cheguei, eu falei, olha, não tô aguentando mais, 10 anos, né? Telefonando pra todo o serviço, pedindo ajuda e ninguém ajuda. Porque tinha que ter um aval de uma psicóloga, né? Uma pessoa que, como é que eu digo? Um profissional que tá na máquina do governo. Porque o governo, gente, vamos lá, vamos explicar. O governo é uma máquina. Começa tudo na maternidade. Se o filho nasce, então ele é registrado no cartório. Tá bom? É assim que funciona a máquina do governo. Depois ele vai pra creche, ele tem um registro, ou então ele vai pra escola. Quando eu falo máquina, é isso, tá bom? É um sistema, tá bom? Essa criança, ela não pode desaparecer. Essa criança, ela tem que ser protegida. É a obrigação do governo e da mãe. No meu caso, eu. Essa menina tava comigo, dentro de casa, do meu apartamento. Eles entraram em nome da lei e pegaram minha filha. E achou que eu era tão idiota que eu ia fazer a pomba. Bum, 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 voltar pro Brasil. Eu falei, só um minuto. Ei, não foi dado, hã? Aqui foi gerado. Gerado. 10 meses vomitando, passando mal, tive uma cesárea. Não foi dado, hã? Não fica pensando vocês que filho é brincadeira. Filho é coisa séria. Então, a partir dessa carta que eu escrevi, o procurador da República, ele mesmo, tá em maus lençóis. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma pessoa no Brasil que possa, então, entender a história, porque tem que explicar, né? Mas ela disse que vê meus vídeos e ela disse que ela entende o que eu tô passando. E eu vou processar diretamente o procurador da República pela minha filha e por mim, porque eu já sou grande, né? Já sou adulta, eu não é o procurador que é responsável por mim. É a senhora, o nome dela tá aqui, peraí, vou mostrar pra vocês. É a senhora Madame a Juíza, que recebeu da minha mão ela recebeu a cópia da posição que eu tinha mandado pra ela recebeu da minha mão a cópia do boletim de ocorrência de 2014, não respeitou a lei, porque mãe que protege seu filho do abuso sexual não pode ser condenada, eu falei pra vocês. E ela simplesmente colocou no julgamento que eu não tinha levado os fatos às autoridades. Assim, ela saia fora da lei. O nome dela é senhora Manissada Nábila. Vai lá, falei o nome do demônio. Então, ela complicou toda a minha vida. Aí você fala, mas peraí, não era o karma? Vamos falar sobre o karma, né? Porque eu sou Hare Krishna, né? Bom, pra quem não é Hare Krishna, me desculpa se você não entende o que eu vou falar. Vamos falar sobre o destino. O destino, gente, é tudo aquilo que a gente tem que... Desculpa, misturei com francês. Accomplir é francês. Tudo aquilo que você tem que cumprir nessa vida. Isso chama destino. E se você for uma pessoa honesta, de bom caráter, mesmo que faça alguma coisa contra você, você consegue provar. Vou dar exemplos, tá? Não quer dizer que é assim, mas, gente, vou dar exemplos, né? Pra vocês entenderem. Um homem nos Estados Unidos foi condenado a 15 anos de prisão. Ele disse que ele não matou. Depois de 20 anos, eles fizeram um exame de DNA e foi provado que o sangue não era dele, encontrado na cena do crime. Ele foi inocentado, ele pediu uma indenização milionária ao governo americano. Outro exemplo, tá bom? Desculpa. Outro exemplo é todos os erros que acontecem com crianças no hospital. Destino, né? A enfermeira trocou a criança. Aí depois de muitos anos, 15 anos, 18 anos, os pais desconfiam e pedem exame para essa criança. Então, o destino fez com que entrasse uma pessoa, que era a enfermeira, e trocasse essas crianças. Não é culpa nem do bebê, nem da mãe, nem do pai. Era um destino, ou seja, eles tinham que passar por isso. Isso chama-se karma. Então, quer dizer que a juíza, ela não vem me fazendo mal. Ela vem fazendo eu pagar o meu karma. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, milhões de pessoas morrem a todo momento. A gente não tá no mundo de... Eu não tô reclamando do meu karma. Se fosse o meu karma, tudo bem. Mas a partir do momento que ela mentiu, aí ela quebrou um juramento, desculpa, que ela fez como juíza,
Como juíza, ela promete seguir a lei, respeitar a lei e tratar todo mundo com igualdade. A partir do momento que ela colocou essa frase, foi uma pequena frase, ela mudou toda a história. Então, sim, ela vem como meu karma, mas como uma pessoa com muita maldade no karma. Bom, vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu sou a juíza. Vamos mudar um pouco, eu quero ser a juíza. Eu sou a juíza e vocês vêm aqui e me trazem um papel. E vocês me falam, olha, senhora, a senhora tem esse papel aqui na mão, agora a senhora viu que eu fiz isso tal dia, tal dia. Sim, eu leio o papel, tá escrito em português e eu falo, bom, então, ok, eu vou dar depois o meu julgamento, né, que eles falam, né? Só que depois no julgamento, no dia que eu vou dar o meu julgamento, eu falo que eu não recebi o papel. A testemunha não trouxe nenhuma prova que considere a inocência dela. Eu sou a juíza. Eu assino. A partir do momento que você assinou, você colocou o seu nome. A partir do momento que você colocou o seu nome, você diz que aquilo ali é responsabilidade sua. Aí você entra na responsabilidade penal. Hoje foi o que eu discuti com a psicóloga. Eu disse para ela, a senhora é psicóloga. Então, se a partir da porta fechou a porta e a senhora abusa de uma criança, abusa sexualmente de uma criança, a senhora pode ser levada penalmente para responder por isso. Ela disse sim. Eu falei, então, a juíza, a partir da porta fechou, ela não pode trocar as provas. Não pode, é contra a lei. Aí você fala, mas Edith, por que aconteceu com você? Gente, eu cheguei à conclusão que o destino quer que eu pegue essa, sabe? Pega carona nessa árvore de cometa, a estrela Via Láctea, a estrada tão bonita. Lembra dessa música? Não quero pegar carona, eu quero viver o que é meu. Então, eu combinei com a psicóloga que eu vou voltar nela o ano que vem pra gente ver como a gente vai quebrar o poder dessa juíza. Porque é muito difícil quando você fala de juiz. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco de crime no Brasil, né? O que mais fala no Brasil é crime, né? Vou dar um exemplo. Fernandinho Beiramar. Gente, o que eu tô falando aqui tá na internet, ó. Eu não inventei, ó. Eu só assisti o vídeo. Fernandinho Beiramar é um dos traficantes mais conhecidos do Brasil. Ele está preso, eu acho que há mais de 26, 24 anos, não sei muito bem, não vi exato, mas há mais de 24 anos. E ele diz que teve muito erro nos julgamentos dele e que falaram muita coisa que não era ele. Mas, bom, parece que nenhum direitos humanos, ninguém ajuda ele. Ele vai, pra mim, eu entendi que ele vai continuar na dificuldade que ele tá. Eu não sou contra ou a favor ao crime. Mas eu sei que tem erros humanos. Eu sei que... desculpa, gente. Desculpa se eu arroto. É porque eu tenho um problema de gases no estômago. Mas bom, não é grave. O médico falou que não precisa tomar remédio pra isso. O crime, gente, nunca compensa. O que eu tô fazendo no meu canal é denunciando... Eu vou repetir o nome dela, porque é um nome famoso, né? A senhora juíza francesa, presidente do Tribunal de Pontoise, a senhora Manisada Nabila. Esse nome, gente, vai estar ligado comigo até o final da minha vida. Porque o que ela fez foi crime. Aí você fala, ai, Edith, mas você quer dar direito pra essa pessoa, pra condenar? Não. Não quero perder minha vida por causa da senhora Nabila Sada. Não quero. Ela vai seguir o karma dela. Eu não vou ser o justiceiro do karma dela. Eu quero seguir a minha vida. Então, o que ela fez foi crime? Sim, mas ela paga com a justiça. Ela fez o erro, algum outro juiz vai ter que rever o caso para poder dizer, sim, essa brasileira foi passada para trás. E passar para trás é uma palavra muito dura quando é referente à minha filha. Ou seja, ela deixou minha filha. Ela falou, deixa a menina aí. Ela mandou no destino. Ela quis ser Deus, né? E não dá. Desculpa. Abaixo de Deus, nós, as mães, temos poder na terra. Então, a briga que eu tô hoje levando é pra achar eu nessa história.
Eu não quero viver a vida que o destino quer pra mim. Não, quero viver minha vida. Eu tomo as minhas decisões, eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sei que eu protejo minha filha, mas eu quase me perdi. Porque se eu entro num truque desculpa, seita, de perseguição, você pode ficar até louca. Não, eu quero ver minha vida. Ei, eu vou ao cinema, eu namoro, eu paquero um pouco. Eu sou uma boa mãe, eu continuo minha vida. Mas eu tinha que colocar essa história em pratos limpos. Eu ainda não consegui. Mas hoje, com o apoio da psicóloga, ela disse que vai ajudar pequenas equipes e a gente vai conseguir fazer pequenos tijolos. E óbvio que eu não sei o que vai acontecer, né? Eu, sinceramente, eu não sei. Mas o nome da juíza vai passar pela minha eternidade. Porque os netos delas, os filhos delas, os bisnetos vão saber que ela errou. Que ela fez algo que é contra a lei. Ou seja, ela fez um ato imoral dentro da ética. A pessoa, vamos lá, para quem não entende, quem é leigo, né? O que é a ética? Ética é quando você estuda para fazer alguma coisa, você tem uma profissão, você é um cirurgião, você é um advogado, você é um juiz, e você jura sobre o juramento que você vai salvar e fazer o bem. Isso é ética. Se você faz ao contrário, você pode ser punido por isso. Ah, mas todo mundo poderia ter passado pela mesma coisa? Ainda bem que foi comigo, né? Porque se fosse com uma pessoa que nem soubesse, a pessoa tinha voltado pro Brasil chorando. Eu fiquei peitando, eu fiquei escrevendo, gente. Eu fiquei 10 anos falando, não, tem alguma coisa errada. E, vamos falar, se eles não deram a cópia da carta de 2 de dezembro de 2014, é porque eles sabem que eu peguei o erro. E aí você fala, mas a gente, como você pegou o erro? Vai saber, né? Tem anjos nessa terra. Eu visitei vários serviços de polícia nesses 10 anos, contando a minha história, chorando! Cada um que eu chegava, eu falava, Messi, desculpa, mas eu vou chorar porque eu sou mãe. E eles olhavam os papéis. Até um dia um delegado falou pra mim, ela não tinha como não saber. A senhora Nábila foi informada porque, olha aqui, tá marcado aqui. Ele me mostrou. Ele falou, tá marcado aqui que a senhora foi recebida por uma carta ao procurador dia 2. Não fui eu que inventei a lei. Não fui eu que inventei a língua francesa. A língua francesa foi inventada por Molière, um grande poeta, escritor, advogado, várias coisas. Não fui eu que inventei nada. Então, eu só peguei porque eu fiquei em cima, eu fiquei perseguindo, eu fiquei visitando, eu fiquei indo, eu fiquei chamando, eu fiquei ligando, eu fiquei falando com advogados, eu fiquei mostrando meus papéis. Porque, gente, uma juíza, é óbvio, vamos falar a verdade, né? Ela nem sempre é honesta, né? Nesse caso, a Madame Nábila, ela foi desonesta comigo. Ah, mas quanto você pensa em pedir? Eu não sei ainda. Tô pensando. Um beijo pra vocês. Aqui eu só deixei o nome da figura, viu? Da bruxa. Aproveitando que hoje é dia das bruxas. Beijos de Paris.